Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero nessa noite externar minha gratidão a Deus. Pela primeira vez eu estou ocupando esse púlpito para pregar a palavra do Senhor Jesus, e eu estou muito feliz por Deus me conceder esta oportunidade de poder estar cooperando com a igreja de Marcolândia, e creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Aleluia. Glória. Eu creio que Deus tem colocado uma palavra no nosso coração para estarmos ministrando a voz outro nesta noite. Mas antes, meus irmãos, eu quero expressar a minha gratidão a Deus e louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, o pastor Raimundo Eleutério. Também louvar a Deus pelo meu amigo Tiago Alvo, líder de mocidade, e parabenizar os jovens anfitrião da festa e os demais jovens que estão aqui presentes, os pastores, a minha retaguarda, os irmãos que faz presente. Deus abençoe de forma grandiosa. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Serafim, como já foi falado aqui. O pastor Serafim é meu pai na fé. Eu nunca esqueci daquela oração. E o pastor Serafim falou algo lá em Jaicóis, que eu fui com aquele negócio martelando a minha mente. Que alguém falou para alguém que dizia que ele já estava velho. E o pastor Serafim, pregando ali, olhou aqui, vendo que realmente, vê que os filhos, já pastores, que estão pregando a palavra, estão crescendo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Serafim, que tem me ensinado muito. E eu gosto de uma intimidade, amigo, pai, meu pai espiritual na fé. Meus irmãos, eu quero estar hoje me recordando, pastor Eleutério, quando o senhor fazia o programa lá em Padre Marcos, na Rádio Boa Esperança, e a gente acompanhava o pastor Eleutério fazendo aquele programa, e eu me lembrava que o pastor Eleutério sempre não tinha vergonha de falar línguas estranhas naquele programa, e o Ivon sempre ganhava os brindes que o pastor Eleutério lançava ali perguntas bíblicas, e o Ivon rapidamente respondia as perguntas, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém? Quantos que trouxeram o livro? Faz assim, irmão. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia nessa noite na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero trazer uma mensagem muito conhecida pelos irmãos, pela igreja do Senhor Jesus, e quero falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar a voz outra. Louvar a Deus também, meus irmãos, pela vida do meu amigo evangelista Washington. Deus abençoe. Mas tem um carinho muito profundo com esse abnegado servo do Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Eu quero trazer esse texto que Deus tem colocado no meu coração para estar nessa noite ministrando a palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estou sentindo aqui nesta noite graça para pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Quantos encontraram? Amém? Diz assim: não extingais o Espírito. Algumas versões podem aparecer: não apagueis o Espírito. Amém? Meus irmãos, eu estava sentado naquela cadeira onde eu estava, e eu me recordava que quando eu aceitei a minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha um prazer muito grande de pregar a palavra. E a primeira vez que eu entrei na congregação
oriar para o pastor Serafim orar por mim e os irmãos que estavam ali. E quando eu olhei para o púlpito, aquilo ali, meus irmãos, veio com uma flecha da parte de Deus ao meu coração. E eu fiquei muito ali, muito feliz, porque já estava ali, irmãos, se identificando de algo que Deus tinha na minha vida. E quando eu, novo convertido, e eu entrei aos primeiros cultos, que fui ali na congregação oriar, algo me chamou muita atenção daquela congregação, aonde que os irmãos falavam ali em línguas estranhas. E eu, novo convertido, meus irmãos, jovens, eu perguntava para si mesmo, eu sentava no banco, sempre gostava de assentar na frente, porque hoje, principalmente quando a gente vai fazer o culto ao livre, os crentes não querem mais vir à frente não, sempre procura os assentos atrás. Então eu ficava ali observando os irmãos falar línguas estranhas, e eu estou convertido, e eu perguntava para mim mesmo: Senhor, eu quero falar aquilo que os irmãos estão falando, eu quero ter essa experiência que os irmãos estão tendo. O que é isso, Senhor? E ali, meus irmãos, ficou ali marcado na minha mente. E eu lembro que o pastor Serafim marcou ali uma vigília na quarta-feira. Esse mês, irmão, de maio, é um mês memorável para mim. Dia 25 desse mês eu completo 34 anos, era 18. Dia 30 deste mês eu completo, irmão, 16 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E desde então eu procuro sempre manter a minha comunhão com o Espírito Santo do Senhor. E eu era um jovem na época, como hoje eu sou jovem, mas casado, e eu vi os irmãos ali falar coisa estranha, ali me mexeu comigo, muito grande. E o pastor Serafim marcou ali uma vigília na quarta-feira e falou isso, irmão, debaixo do sangue de Jesus. E eu fui me preparar, eu fui orar naquele dia, passei ali o dia todo jejuando, porque ardia no meu coração o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de sentir ou de ter algo mais profundo, mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo. E quando ali naquela quarta-feira, meus irmãos, quem já foi batizado com o Espírito Santo, nunca esquece do dia que você foi revestido do poder do Espírito Santo. E essa semana, quando eu estava me preparando, eu confesso para os irmãos, eu sou um pouco chorão quando eu prego, quando eu sinto a presença do Senhor. E eu pedi a Deus misericórdia até hoje, esses dias, que o Senhor me ajudasse a ministrar a palavra, que o Senhor não permitisse que eu subisse naquele púlpito sozinho. E eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos: eu tenho certeza absoluta, pastor Serafim, que o Espírito Santo do Senhor está aqui entre nós. Aleluia! Está aqui nesse púlpito, está aqui na igreja, na tua vida e na minha vida, e quer nos abençoar nesta noite. Então eu peguei o que na semana peguei no meu celular e mandei uma mensagem para os jovens a qual a gente pastoreia ali na congregação. Diz: jovem, se prepare, jejue, busca o Senhor, porque eu creio que Deus tem algo de novo, Deus tem algo para nós na noite de sábado. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Aleluia! Então eu vejo e traz aqui, irmão, na minha mente, antes de eu entrar aqui no texto bíblico, a preocupação que hoje nós temos, porque a gente não vê hoje mais poucos crentes se preparando para receber o batismo com o Espírito Santo, para receber a presença do Senhor. Se eu perguntar aqui para os jovens, para os obreiros, quem sabe que está aqui, eu não quero que ninguém levante a mão, ninguém responde: você jejuou essa semana? Você orou, se preparou para receber algo de Deus? Porque hoje, irmão, nós queremos receber algo de Deus, mas nós estamos esquecendo de nos prepararmos e derramarmos perante o Senhor. Mas eu tenho certeza absoluta, quando a parte do Senhor falou isso,
coração aberto, o Espírito Santo do Senhor quer encher a minha vida e a tua vida nessa noite. Você vê assim, irmão? Vejamos aqui esse texto bíblico. A igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária, como Atos dos Apóstolos, capítulo 17, revela. Então, esta igreja, meus irmãos, ela foi plantada por este homem que foi cheio do Espírito Santo do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer preceitos, a ouvir falar da igreja de Tessalônica, como os irmãos estavam firmes na presença do Senhor, porque lá em Corinto, o Timóteo chega trazendo ao apóstolo Paulo algumas informações desta igreja. Então, Paulo, ele começa a se alegrar, ele começa a se regozijar em ver como os irmãos estavam caminhando, como os irmãos estavam se portando, como os irmãos estavam firmes na presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele começa a escrever a sua primeira missiva a esta igreja, e no capítulo 5 nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tecendo preceitos diversos, aconselhamento, regras importantes para que a igreja vivesse dentro do padrão da Bíblia Sagrada, do Evangelho, daquilo que Deus queria para com eles. Uma preocupação que o pastor tem pela sua igreja, pelo seu jovem, e dos preceitos que o apóstolo Paulo, irmão, escreve para a igreja de Tessalônica, foi essa, que ele não deveria de forma alguma desprezar o Espírito Santo, que eles deveriam nunca deixar que o Espírito Santo manifestasse ou fosse embora do meio deles, porque sem a presença do Espírito, irmão, a igreja ela é fria, a igreja ela se torna paralisada, a igreja ela não vai adiante, a igreja não é progressiva, mas com a presença do Espírito Santo a coisa é diferente, irmão. Eu penso aqui, você pode comprar o carro mais novo do ano que você pode comprar, mas se o carro não tiver combustível, o carro não anda. Se não tiver ali a gasolina, né, o óleo para o carro andar, para o carro prosseguir e seguir o seu destino, o carro não vai. O carro pode ser bonito que for, o carro pode ser o ano que for, irmão, mas se não tiver combustível, o carro não anda. Assim é a igreja do Senhor. Nós devemos fazer de tudo, jovem, de não deixar que nós percamos a presença do Espírito Santo do Senhor, porque o que faz os jovens andar, o que faz a igreja andar, os obreiros andar, é a presença do Espírito Santo de Deus. Vai para cá, irmão. E quando eu fui ser crente e vi ali um púlpito ali na congregação olhar, eu disse que há Deus no meu coração. Eu lembro que quando eu entrava lá no quarto da minha mãe e eu pegava aquele perfume da mão, aquele desodorante, e ali para mim na minha mente não era um microfone. O quarto dos meus pais tinha
E eu pegava e com aquele perfume da mão e começava a pegar ali a palavra. E quando eu saí do quarto ali da minha mãe, eu dizia que eu nunca vou pregar a palavra. Mas eu aprendi uma coisa, que quando o jovem ele começa a se tentar-se, a se quebrantar na presença do Senhor, o Espírito Santo ele lapida e prepara o crente, o jovem para usar. E eu que dizia que nunca ia pregar a palavra, olha onde que eu estou hoje. Olha onde que eu estou hoje, pregando a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós não podemos deixar que Jesus, que o Espírito Santo vá embora de nossa vida. Nós necessitamos mergulhar na presença do Senhor. Você já nesse dia tem falado com o Espírito Santo? Você nesse dia tem comunicado com o Espírito Santo? Nesse dia você tem dizido bom dia, Espírito Santo? Se você não falou nada ainda para o Espírito Santo de Deus, eu lhe convido para você abrir o teu coração para Ele. Eu lhe convido para você abrir a sua boca e falar com Ele, e falar com o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, eu estou aqui nessa noite. Me enche a tua presença, me enche com a tua graça. E se você crê, meu irmão, nessa noite, Ele vai encher você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós andamos para a Vila Sagrada, nós vamos ver, meus irmãos, que Deus sempre ele se manifestou, Ele se revelou ao seu povo como fogo. Ele mesmo diz: eu sou um fogo consumidor. Deus nessa noite não fala o meu coração, e eu vou falar tudo que Deus está colocando no meu coração nessa noite. O Espírito Santo do Senhor, Ele está fora de você ou está dentro de você? Como é que está a tua comunhão com o Espírito Santo? Como é que está a tua comunicação com o Espírito Santo? Será que algo você fez e você não mais sente a presença do Espírito Santo? Será que algo, irmão, estamos fazendo que não estamos atraindo e vem atrair? Nós estamos fazendo que o Espírito Santo vai mais para a luz de nossa vida. Como está a comunhão de nós com o Espírito Santo? Naquela quarta-feira, irmão, eu me preparei e o Senhor desceu na minha vida e eu recebi o batismo do Espírito Santo. E até hoje eu tenho lutado, eu tenho batalhado, eu tenho falado para Ele, meu Espírito Santo, não sai da minha vida, não se retire de mim, Espírito Santo. A coisa mais triste, meus irmãos, é o crente cego, é o crente que canta o número 15 da harpa, ele não sente nada. O pregador prega a palavra que solta a língua, e o crente não fala nada, não dá glória a Deus, aleluia. Você está faltando a presença
Os nossos pais que nos antecederam, eles terminaram as suas carreiras cheios do Espírito Santo. E eu tenho falado para o Espírito Santo, irmão, nessa última hora: Espírito Santo, eu quero cumprir a minha missão e não deixar a tua presença apagar na minha vida, porque a forma que eu entreguei a minha vida, o Senhor me encheu, o dia que o Senhor me arrancar dessa terra, eu quero subir cheio, eu quero subir cheio, eu quero subir cheio do Espírito Santo. Ei, irmão, o Espírito Santo, o Senhor está convidando eu e você nessa noite para não mergulhar na sua presença, porque Ele quer encher a minha vida e a tua vida. Agora o Senhor nessa noite. Tu peça cura nessa noite. Peça que Ele enche você nessa noite. Peça que Ele lapida a tua alma nessa noite, a tua vida. Ele quer te encher. Ele quer te usar nessa noite, nessa última hora. Ele quer sacudir a tua vida. Então se prepara, jovem. Se prepara, igreja. Ele conta com você. A igreja do arrebatamento, ela não
Eu estou falando tudo aquilo que Deus coloca no meu coração. É assim, fácil,
Você precisa que nós queremos
Aleluia.